Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre as origens do Dia do Trabalho nos Estados Unidos. Dia 1º de maio é Dia do Trabalhador, um feriado celebrado em todo o mundo. Quer dizer, por quase todo mundo. Por quê? Nos Estados Unidos, o Dia do Trabalhador é celebrado na primeira segunda-feira de setembro. Mas por que isso acontece? É justamente isso que eu quero explicar para vocês no vídeo de hoje. Mas antes, claro, eu já vou pedir para você deixar um like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e compartilhar com os seus amigos e com as suas amigas. O primeiro fato interessante dessa história é que um dos fatos da gente celebrar o 1º de maio como sendo o Dia do Trabalhador tem a ver com um evento que aconteceu lá nos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de Chicago, em 1866. Em 1º de maio daquele ano, os trabalhadores da cidade organizaram uma grande greve, exigindo uma redução na jornada de trabalho e o fim do trabalho infantil. Foi então que em 4 de maio de 1886, uma explosão aconteceu na Praça Haymarket, no centro de Chicago, onde aconteciam as manifestações dos trabalhadores. Essa explosão resultou na morte de trabalhadores e policiais, bem como a prisão e a execução de 4 sindicalistas que foram acusados de conspiração. Por conta disso, em homenagem a esses trabalhadores, foi que a Internacional Comunista, em 1889, decidiu converter o dia 1º de maio como sendo o Dia do Trabalhador, um dia dedicado à luta de todos os trabalhadores representados por aquele evento. Já nas primeiras décadas do século XX, essa data se converteu em feriado em vários países do mundo. De certa maneira, o fato dos Estados Unidos não comemorar o Dia do Trabalho no dia 1º de maio tem também a ver com o massacre da Praça Haymarket em 1886. Porém, é preciso que a gente diga que o primeiro Dia do Trabalho celebrado nos Estados Unidos aconteceu uns anos antes, em 5 de setembro de 1882, em Nova York. Naquela ocasião, milhares de trabalhadores, junto com suas famílias, dirigiram-se até a Union Square para desfrutar de um dia de lazer no parque. Embora não fosse um feriado nacional, o evento foi organizado por um sindicato para honrar os esforços dos trabalhadores, propiciando um dia de folga entre o 4 de julho e o Dia de Ação de Graças. Nos anos seguintes, a celebração do Dia do Trabalho acabou se tornando popular em todo o país, com comemorações oficiais acontecendo em pelo menos 30 estados. Foi então que aconteceu o massacre na Praça de Haymarket em 1886, o que fez com que o movimento dos trabalhadores se tornasse ainda mais forte, com mais greves e sindicatos espalhados por todo o país. Naquela época, os trabalhadores começaram a se organizar em sindicatos nos Estados Unidos para reivindicarem melhores salários, melhores condições de trabalho, a redução da jornada de trabalho, bem como o fim do trabalho infantil. No entanto, as empresas para as quais eles trabalhavam eram fortemente contra esses movimentos e por isso reprimiam as greves, que muitas vezes acabavam redundando em batalhas violentas entre trabalhadores, policiais e empresários. Não raramente os policiais acabavam defendendo sempre os interesses das empresas, até mesmo militares chegaram a ser usados sempre para defender o patrimônio dos empregadores, o que se agravaria ainda mais a partir da Grande Depressão de 1893. Com o índice do desemprego chegando a 17%, a situação dos trabalhadores piorou muito. Naquela ocasião, o setor ferroviário, que empregava 25% de toda a mão de obra americana, foi o mais afetado pela crise, o que levou à quebra de bancos e ao fechamento de milhares de empresas. Em 1894, a situação ficou tão insustentável que outra greve estourou na cidade de Chicago, agora liderada pelos trabalhadores de uma empresa que fabricava vagões de luxo. A Pullman Strike, como ficou conhecida, foi gigantesca e os seus desdobramentos foram piores ainda. Os manifestantes atearam fogo nos vagões e o presidente Grover Cleveland enviou 12 mil soldados para conter os trabalhadores, gerando ainda mais mortes. Logicamente, o evento teve uma repercussão nacional e a pressão sobre o presidente escalou rapidamente. Dias depois, Cleveland recebeu os líderes sindicalistas em seu gabinete e
como parte do acordo selado entre eles, o presidente resolveu instituir o Dia do Trabalhador como um feriado nacional. Porém, o presidente não queria que a data fosse celebrada no dia 1º de maio, porque ele não queria associar o feriado aos socialistas de Chicago de 1886, o que daria ao dia conotações mais radicais. Por isso instituiu-se que na primeira segunda-feira de setembro, que acabava coincidindo com a data onde se celebrou o primeiro dia do trabalho em Nova York, fosse reconhecido como o Labor Day, o dia do trabalho nos Estados Unidos, e é assim até os dias de hoje. E é por isso que os Estados Unidos não comemora o Dia do Trabalho no dia 1º de maio. Quanto ao estabelecimento da jornada de 8 horas de trabalho e o fim do trabalho infantil, isso só viria muito tempo depois, em 1938, durante a nova Grande Depressão de 1929, que deixou milhões de pessoas sem empregos. Naquele ano, o presidente Franklin Delano Roosevelt assinou uma lei que instituiu a jornada de 8 horas de trabalho e uma semana com 5 dias de trabalho, o fim do trabalho infantil e as primeiras proteções federais aos trabalhadores americanos. Outro dado interessante dessa história é que ela não aconteceu só nos Estados Unidos. Na verdade, os sindicalistas dos Estados Unidos e do Canadá tinham muitas conexões entre si e articularam o movimento de maneira conjunta. Até mesmo o primeiro dia do trabalho lá de Nova York, de 1882, foi inspirado no movimento dos trabalhadores de Toronto, que já faziam isso antes mesmo dos americanos. Por conta disso, o Canadá também criou o seu dia do trabalho no ano de 1894 e também celebra essa data na primeira segunda-feira de setembro. Mas e aí, conta pra mim, você já conhecia essa história? Se você conhecia, escreva nos comentários. Se não conhecia, também escreva nos comentários. Não deixe de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e compartilhar esse vídeo com amigos e amigas. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.